No outro vídeo, gente, eu expliquei a equação da quantidade de movimento. Então, a gente tinha lá a equação que falava o seguinte: somatório de FB mais somatório de FS é igual a D de dt da integral de V rho dV mais a integral na superfície de controle de V rho V escalar dA. Bom, e eu falei que essa equação ela se aplicava a um volume de controle inercial, ou seja, fixo ou que se movimenta com velocidade constante. Mas, na minha explicação, acabou que eu não chamei atenção para esse detalhe, tá? Então, no caso do volume de controle ser fixo, tudo bem, ela fica dessa mesma maneira. Mas vamos imaginar que a gente tem um volume de controle se movendo com velocidade constante. Então, o exemplo mais comum é uma pá defletora, tá? Então, eu tenho um bocal aqui, de um fluido, normalmente água, então ela entra aqui tangente à superfície e sai defletida de um determinado ângulo aí, θ, que é feito com a horizontal. Então, quando esse jato de água bate na pá, o que acontece? A tendência dela é se movimentar, tá? E se a gente for pensar, né, ela vai se movimentar com uma velocidade variável. E, normalmente, o que pede no enunciado dos problemas é qual que tem que ser a força que tem que ser feita nessa pá para ela se mover com velocidade constante. E ela pode estar se movimentando para a esquerda ou para a direita. E aí, o que acontece? Como essa equação aqui ela é válida para volume de controle fixo ou se movendo com velocidade constante, ela continua sendo válida para essa situação. Só que a gente tem que fazer uma pequena modificação. Os termos de velocidade aqui, ó, eles são a velocidade medida em relação ao volume de controle. Ou seja, se eu tenho essa pá aqui, ó, é a velocidade que alguém fixo no volume de controle enxergar o jato de água passando. Tá? Então, a equação ela fica escrita um pouquinho diferente, só no lugar de V, o livro usa a notação de um V XYZ. Esse XYZ indica que é a velocidade medida em relação a um sistema de eixos XYZ que estaria fixo no volume de controle. Tá? A princípio seria só isso que muda, mas a gente tem alguns detalhes a mais que a gente tem que frisar, né, para na hora de conseguir resolver o problema. São algumas hipóteses que são feitas que são hipóteses fortes, que normalmente a gente não pensaria nelas. Tá? Vamos pensar o seguinte, ó, tem um jato de água saindo aqui. Ó. Tá? Então, quando ela encontra a pá, vou desenhar a pá aqui, o que a gente espera? Que o diâmetro desse jato, ele mude quando está entrando da entrada para a saída. Mas uma hipótese que a gente sempre vai fazer, que é para conseguir resolver o problema mesmo, é que o jato de água se mantém constante. Então, o diâmetro do jato se mantém constante. Qual que é a implicação disso? Que então o módulo da velocidade na entrada é igual ao módulo da velocidade na saída. Outra coisa, que é uma hipótese forte também, é o seguinte: se o jato está chegando aqui com uma velocidade v, tá? E a pá está se movimentando com uma velocidade que ele chama aí de u, o que a gente espera é que ao longo do tempo essas velocidades variam, ou pelo menos o jato não continue entrando aqui, ó, tangente à superfície, mas essa é uma hipótese também que a gente sempre vai fazer, não importa o que está acontecendo. O jato de água sempre vai encontrar a pá com uma velocidade v constante. E o último detalhe é que quando a gente estava trabalhando os outros problemas, normalmente a gente tinha uma tubulação. Tá? Então, sei lá, um bocal. Tá? E aí, como é um circuito fechado aqui, né, um tubo fechado, eu tenho o fluido pressurizado aqui dentro. No caso do bocal, ele está aberto para a atmosfera. Então, a força de pressão aqui, o que a gente tem? Tem a pressão atmosférica atuando em todos os pontos. Então, a força líquida de pressão passa a ser zero. Bom, depois eu vou fazer um exercício e acho que isso pode ficar um pouco mais claro.